Diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, lá em Mateus capítulo 14, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: não te é lícito esposá-la, quer dizer, casar com a mulher do teu irmão, cara. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Aqui ele está falando de Jesus e não de João Batista. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu sob juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, e ordenou que lhe fosse dado o que lhe pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Diga comigo: decapitar. Ruim de falar, né? Ah, era para vocês ficarem de pé, desculpa. Metade da igreja está de pé que lembrou. Vamos ficar de pé, desculpa, gente. O pastor dessa casa nos ensina assim. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento. Onde é que a gente estava, gente? No 8, né? No 10. Então, vamos para o 11 agora. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que entregou a mãe. Os discípulos de João vieram e levaram seu corpo e o sepultaram. E foram contar a Jesus o que havia acontecido. Senhor, obrigada pela sua palavra nessa noite. Obrigada pela revelação da sua palavra. Obrigada por esse povo que te reverencia e levanta, dizendo glórias ao teu nome. Respeitada seja a sua palavra diante do Senhor. Todos nós estaremos de pé e de joelhos. Obrigada pela revelação dessa noite. Obrigada pelo tempo em que estivemos em adoração na sua presença. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Alguns outros textos vão falar sobre o mesmo acontecido. Na bibliografia da morte de João Batista, você vai encontrar Marcos falando, Lucas falando. Pelo menos, no mínimo, 3 dos evangelhos mais importantes e sinópticos, que são 4 ao total, mas 3 dos evangelhos, no mínimo, vão falar a respeito de João Batista. Mas esse texto de João Batista, ele é análogo, quer dizer, ele é parecido, ele colabora com o texto de Jezabel, quando Acabe e Jezabel são enfrentados por Elias, o profeta. Então, logo, esse espírito que está sendo enfrentado no Novo Testamento, o Herodes, ele é o tipo do anticristo, ele é o tipo do potentado, do principado político da história, e logo Herodias e sua mãe e a menina fazem também analogia, fazem também a tipologia de espíritos do Antigo Testamento, que são aqueles que perseguem os profetas. Quando eu era criança, uma capa de CD me impressionava muito, uma capa de disco me impressionava muito, que era a capa dos Secos e Molhados. Lembra que tinha o Ney Matogrosso com a cabeça num prato, né, num suplá, era uma mesa, e aquela cabeça me incomodava terrivelmente. Eu ficava na casa da minha avó, tinha que virar ao contrário, aquele disco. E não só aquele disco, como a capa do disco me incomodava, mas como também o conteúdo dele, que para mim fazia muito sentido. Porque era um conteúdo muito profético. Quem ouviu todo esse disco compreende o que eu estou falando. Voltando num voo, eu vim do lado do Ney Matogrosso com a Laura, ela devia ter uns 20, 30 dias no máximo. Nós viemos conversando, ele tinha acabado de rodar um filme dele no Nordeste, foi muito agradável a nossa viagem, foi muito produtiva, muito cultural. E me lembrei agora, quando falo sobre a cabeça do profeta na bandeja, me lembro da capa do disco do Ney Matogrosso, porque é exatamente isso que o espírito desse tempo quer fazer com os profetas. Ele quer acabar com os profetas, ele quer arrancar a cabeça dos profetas e entregá-lo numa bandeja ao espírito anticristo. Parece meio radicalismo, parece meio maluquice, mas todos nós que fomos atacados na mente por esses dias entendemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Todos nós que de alguma maneira tentamos desistir ou enfraquecer ou tivemos enjoo e batalhamos, todos nós sabemos do que eu estou falando. E quando você denuncia o espírito e quando você fala a verdade, a Bíblia diz o quê? Que conhecereis a verdade e ela vos
libertará. Quando você entende o que está acontecendo contigo e qual é a verdade, você começa a se munir de armas espirituais da bondade, porque as nossas armas, elas não são armas de nossa milícia, mas são armas segundo a palavra de Deus. Portanto, se você sabe contra quem você está lutando, você sabe como lutar. Primeiro, porque você conhece o seu Deus. Segundo, porque você conhece a palavra. E terceiro, porque o seu inimigo foi descortinado. Se você está andando numa rua escura e atrás de uma moita existe um grupo de bandidos para te assaltar, e alguém vem, acende uma luz e diz assim: ali tem um grupo de bandidos para te assaltar, você vai continuar andando ali mesmo sendo crente? O que você vai fazer? Você vai desviar o seu caminho das armadilhas do diabo. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina, nos antecipar as armadilhas do diabo. Amém, gente? Mas, afinal de contas, por que João Batista morreu se ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer? Afinal de contas, por que nós somos atacados se estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer? Afinal de contas, por que ficamos doentes se estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer? Afinal de contas, por que somos mal interpretados e inventam todo tipo de calúnias contra nós se estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer? Eu preciso te dar uma chave nessa noite, por isso eu disse que o culto é bem breve, que a palavra é bem cirúrgica. Eu quero te dar uma chave. Quando João Batista foi preso, diga comigo, preso. Diga, João Batista foi preso por fazer o bem, por pregar a verdade, por denunciar o adultério. Quando João Batista foi preso, gente, ele estava numa cela que eu costumo chamar de depressão. Qualquer profeta pode passar por isso. Por depressão, por desânimo. Mas dentro da cela você precisa tomar uma decisão. Porque os discípulos vieram a João Batista para falar com ele, para orar com ele, para encorajá-lo. E ele está tão deprimido que ele começa a duvidar de Cristo. E ali ele ofende a pessoa de Jesus. Dentro da sua luta, você pode ficar aborrecido com quem você quiser. Você pode até falar besteiras, depois se arrepender. Mas você não pode ferir a pessoa de Jesus Cristo. Deus tem livramento para quem está na prisão. Mas João Batista vem e fala assim: faz o seguinte, pergunta para esse cara aí, meu primo, que eles eram primos, né? Lembra disso? Está tão arrasado, tão deprimido, que ele fala assim: pergunta se ele é mesmo o Cristo ou só tem que esperar outro. Gente, se ele não tinha fé para testemunhar a respeito do parente dele, que ele sabia, que ele andava com ele, porque estava numa prisão, ele não teria fé para aguentar a perseguição que viria a seguir. Ali, dentro daquela cadeia, ele perdeu a batalha. Tem pessoas que entraram aqui hoje aprisionadas por pensamentos, por enfermidades emocionais, ou até mesmo no corpo, ou até mesmo na família. E eu quero dizer para você o seguinte: você está apenas numa cela. O que você vai fazer a partir daí é decisão sua, porque Paulo e Silas, quando foram para a prisão, eles decidiram cantar. Você pode amaldiçoar o seu Deus e morreu, você pode começar a cantar. Você pode desistir do seu chamado, do seu ministério, ou você pode começar a pregar mais forte ainda, ungir com óleo, e impor as mãos, expulsar os demônios, de onde você estiver. Podem fazer uma pegadinha com você, podem te colocar numa encruzilhada, podem te colocar o nome na boca do sapo. Coitado do sapo, gente. Coitado do bichinho. Não importa. O que você vai fazer com o que fizeram com você? É a minha pergunta dessa noite. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Você pode se vingar, eu sou dessas, né? Vingativa. Ah, é? Também vai ver só. Ah, é? Então tá. Aí Deus fala: Fernandinha. Deus fala comigo: Fernandinha. Porque às vezes a gente volta a ser criança no tempo da prisão. Porque às vezes a gente volta a ser infantil no tempo da tribulação. Tem gente que toma um burro do diabo e fica em posição fetal chorando de uma semana. Não tem problema. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contigo. Eu escrevo livros.
Eu faço CDs. Eu escrevo músicas. E eu prego a palavra. O que você faz com o que fizeram com você? O segredo desse texto é que Mateus narra esse texto de maneira muito compacta. E ele diz assim, eu não vou conseguir subdividir hoje os principados e potestades e as pessoas do Antigo Testamento e conseguir te dar um estudo completo desses principados, dessas potestades e desse tipo de poder. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: Herodes, ele tinha um poder externo. Na verdade, Herodes, ele não era um rei levantado a partir do povo hebreu. Herodes, ele era de Roma. Então, ele tinha que fazer bonito para todo mundo. Ele era colega do profeta, ele andava com o profeta, mas ele era um político. Então, ele tinha que fazer o que a política mandava ele fazer. Então a política levou ele a uma situação em que ele não podia poupar um amigo dele que era profeta. E o amigo dele fala com ele: cara, tá errado tu sair com essa mulher, tá errado tu botar esse dinheiro no bolso, tá errado tu desviar esse dinheiro, tá errado tu fazer essa campanha desse jeito. E o profeta, ele é um ser incômodo nos palácios. O profeta é alguém que todo mundo que tem poder quer calar. O profeta toma tiro no carro. O profeta vai parar em programa de televisão, em pegadinha. O profeta, ele não é alguém que se enquadra nos lugares. O profeta vê uma coisa esquisita na festa, ele denuncia. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Excuse me. Com licença. Mas não participo dessa parada. Vai ser perseguido, irmão. Não vai aceitar o arrego? Vai ser perseguido. Pois era isso que estava acontecendo com Herodes. Herodes, ele tinha uma mulher chamada Facília. Você nunca ouviu falar dela? Porque ele estava casado com a mulher do irmão dele, chamado Filipe. E ele começou uma nova família. Não tinha internet para denunciar nada. Ele começou uma nova família e foi governar. Ele era tão maluco que ele matava os próprios filhos. Eu fui lá na Fortaleza de Herodes. Quem for com a gente em maio, talvez passe lá perto do Mar Morto. E foi maravilhoso. No final das contas, nós fomos lá visitar e conhecemos um pouco mais sobre Massada. E o exército de Israel sobe e diz: Massada nunca mais vai até aquele lugar. Porque, na verdade, o templo de Herodes foi derrubado. Herodes foi perseguido e ele foi derrotado. E todo mundo morreu, tomou veneno. Foi uma coisa horrorosa lá na Fortaleza de Massada. Mas sobrou uma mulher sobrou para contar a história do que aconteceu naquele massacre. Quando você for em maio com a gente, quando você for com seu ônibus, a gente explica lá o que aconteceu, que agora não dá tempo. Mas o que acontece é que profetas e festas políticas não combinam. E esse é um ano político. Tudo pode acontecer. Tapa os seus ouvidos. E se alguém pedir a sua cabeça, glorifica o nome de Jesus. Porque quando você glorificar o nome de Jesus, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E aquela cela que te aprisionava não poderá mais te aprisionar. É muito engraçado e eu encerro com essa tipologia, com essa analogia, porque não é diferente hoje. O que os inimigos da cruz fazem com os cristãos no Oriente Médio? Eles cortam a cabeça. O que Herodes fez com João Batista? Ele cortou a... Qual é a tua, Cris? Toda hora, pô. Garota. Sabe que tu tira minha atenção. Aí, puxa vida. Ela faltou responder, que ela é atriz, né? Então ela entra no personagem, responde. Pois bem, não perca a sua cabeça. Não deixe ninguém cortar a sua cabeça, porque a cabeça é Cristo.
Não perca a sua cabeça. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. A mente fica na cabeça. Teologicamente podemos discordar, outra aula eu dou essa aula. Outra hora eu dou essa aula. Mas a mente está dentro do intelecto, da vontade, da alma. Então a mente é a divisão do corpo, da parte corpórea, natural, com a alma. Está dentro do sentimento a mente. Por isso é que Deus manda você transformar a sua e renovar a sua mente, para que ninguém a tenha numa bandeja. Tem hora que o diabo quer botar a sua cabeça numa bandeja. Tem hora que Herodes, o espírito do anticristo, aquele que mata crianças, aquele que vem contra todo nascido de Deus, ele quer a sua cabeça. Vamos ficar de pé. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. Senhor, nós queremos nessa hora levar o nosso pensamento cativo ao trono da graça. E por mais que tenhamos vivido dias difíceis, mais que tenhamos que atravessar um ano difícil ainda, muitas vozes, muitas opiniões, muitas pessoas pregando, utilizando a igreja, utilizando os crentes, influenciando para lá, influenciando para cá, tentando tirar proveito daqueles que são seus. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde, porque João Batista era um homem puro, era um homem separado. Alguns teólogos dizem até que ele andava com os essênios, onde eles se banhavam todo o tempo, se limpavam, se purificavam e comiam comidas diferenciadas. Eles eram daqueles que jejuavam. João Batista era um desses que preparava o caminho. Mas tem misericórdia da geração de João Batista, que nós não venhamos negar o Cristo que nos chamou desde o ventre, o Cristo que nos tocou com o poder do Espírito Santo através do ventre da própria mãe. Que o Senhor guarde a nossa cabeça agora, Senhor. Guarde a nossa mente. Guarde os nossos ouvidos. Guarde o nosso coração. Guarda-nos, Senhor. Coloca sobre nós agora o capacete da salvação. Coloca agora, Senhor, a couraça da justiça. Coloca, Senhor, o cinto da paz, Senhor, da verdade. Calça os nossos pés, Senhor, no evangelho da paz. Que tudo aquilo que nós falamos contra nós mesmos, tudo aquilo que nós profetizamos contra nós mesmos, seja pego de volta agora. Nós pegamos as nossas palavras de volta. Nós pegamos as nossas chateações de volta. Nós pregamos tudo aquilo que falamos no momento em que tínhamos perdido a cabeça. Em nome de Jesus agora pegamos de volta e declaramos que Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que havia de vir e Ele está entre nós e logo se manifestará novamente, voltará a qualquer momento, porque os dias são maus, mas a nossa cabeça não estará numa bandeja. Nós continuaremos dizendo a verdade, continuaremos pregando a verdade, mas nós não vamos perder a cabeça, porque mesmo em meio a prisões, em lutas, em naufrágios, em guerras, em batalhas espirituais, nós estaremos dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta, Jesus tira os demônios dos corpos das pessoas. Já vi isso escrito nas paredes. Sim, Senhor, obrigado, 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 obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome por essa tarde. Aleluia, nós te glorificamos, Senhor, nós aplaudimos o teu nome, nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos louvor. Aleluia. Queridos, o espírito de Herodes não terá poder sobre essa igreja. O espírito de Herodias não terá poder sobre essa igreja. Nós não somos daqueles que desistem da cura divina, da libertação e do chamado que foi proposto. Nós somos daqueles que marcham dizendo: sim, Jesus cura, sim, Jesus salva, sim, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, sim, e a nossa cabeça não está numa bandeja. Nós não estamos à disposição de Herodes, não, não. Você vai para sua casa
com a sua mente nova. Você vai para sua casa com a sua mente renovada, aperfeiçoada. Não deixe qualquer coisa entrar no seu ouvido. Não deixe qualquer influência fazer você perder a cabeça. Amém, pessoal? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.